Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Lívia. Eu deveria ter visto sinais desde o começo. Margaret sempre foi uma presença incômoda, mas eu me iludia pensando que era apenas uma sogra protetora, preocupada com o bem-estar do filho. Era isso que eu dizia a mim mesma todas as vezes que ela aparecia em nossa porta sem avisar, carregando aquelas sacolas cheias de biscoitos caseiros, como se quisesse me lembrar de que ela era a verdadeira dona do coração de Tony. No início, eu tentava ver suas visitas inesperadas como um gesto de carinho. Mas, com o tempo, os biscoitos vinham acompanhados de comentários venenosos que me perfuravam como farpas invisíveis. Querida, você já pensou em trocar essas cortinas? Elas deixam a sala tão escura. Oh, você deve estar muito ocupada com seu trabalho, mas não acha que Tony merece um jantar mais caprichado às vezes? Eu sorria, engolia as palavras que queriam escapar da minha boca e fingia que não me importava. Não queria alimentar as provocações. Talvez fosse um erro. Talvez se eu tivesse sido mais firme desde o início, as coisas teriam sido diferentes. Mas era difícil, especialmente quando Tony, com seu sorriso fácil e jeito tranquilo, parecia achar graça em tudo que a mãe dizia. Ele sempre tomava ao lado dela, como se as críticas fossem brincadeiras inofensivas. E, por mais que me doesse, comecei a me perguntar se ele também não estava começando a me ver como insuficiente. Margaret começou a se sentir cada vez mais confortável em nossa casa. Ela aparecia todos os dias, sem aviso, como se ainda fosse o lar de Tony e não o nosso. Certa tarde, quando cheguei do trabalho, lá estava ela, reorganizando minha cozinha, mudando a disposição dos talheres, substituindo meus temperos por outros que ela considerava mais autênticos. Fiquei paralisada por um segundo, observando-a mexer no que era meu, no que eu cuidadosamente tinha escolhido. Quando ela me viu na porta, sorriu, aquele sorriso suave que só escondia sua malícia. Eu achei que você poderia precisar de uma ajudinha. A casa parece tão negligenciada. Foi naquele momento que percebi que estava perdendo o controle do meu próprio espaço. Minha casa, meu casamento, até meu marido, todos pareciam, de algum jeito, estar sob o domínio daquela mulher. Mas, por mais que eu quisesse enfrentar Margaret ali, na cozinha, me faltava coragem. Eu tinha medo de que, se abrisse a boca, algo dentro de mim se quebraria, algo que eu nunca poderia consertar. Tony chegava mais tarde do trabalho naquela semana. Eu não sabia se ele estava evitando o confronto que crescia entre mim e a mãe dele ou se simplesmente era ingênuo o suficiente para acreditar que estava tudo bem. Ela só quer ajudar, Lívia. Ele me disse uma noite, enquanto eu desabafava, sentada ao lado dele na cama. Ela se preocupa conosco, é assim que ela é. Eu queria gritar. Como ele não via o que estava acontecendo? Como não percebia que sua mãe estava lentamente se infiltrando entre nós, cavando um abismo que eu não sabia como fechar? As noites começaram a se alongar em silêncio. Eu deitava ao lado de Tony, sentindo o peso da presença de Margaret entre nós, mesmo quando ela não estava lá. A tensão era tão palpável que às vezes eu me perguntava se ele conseguia sentir também, ou se já tinha se acomodado a essa nova dinâmica em que éramos 3, e não 2. Foi quando Margaret passou a aparecer com mais frequência, sem sequer bater na porta, que comecei a perceber que ela estava deliberadamente tentando me empurrar para fora da vida de Tony. Ela me olhava de cima a baixo, como se eu fosse uma intrusa em minha própria casa. Certo dia, enquanto tomávamos café, ela disse: "Sabe, querida, nem todas as mulheres conseguem manter um homem. Não é uma questão de esforço, mas de natureza." Eu quis perguntar o que ela estava insinuando, mas meu corpo parecia congelado. Tony, sentado à minha frente, nada disse. Ele sorriu, como se o comentário fosse uma piada. Naquela noite, enquanto eu estava deitada ao lado dele, ouvindo a respiração ritmada de Tony, comecei a entender. Eu não estava apenas enfrentando uma sogra difícil. Margaret queria me destruir, queria me fazer sentir insuficiente, queria me expulsar da vida de Tony. E, de alguma forma, estava conseguindo. Mas ainda havia uma parte de mim que se recusava a desistir.
Eu amava Tony, ou pelo menos a versão dele que existia antes de Margaret se infiltrar completamente. E eu acreditava, talvez ingenuamente, que ainda poderia salvar o que tínhamos. No entanto, algo dentro de mim começava a se perguntar se eu realmente queria continuar lutando, ou se era apenas uma questão de orgulho. Eu não sabia a resposta naquele momento, mas sabia que o conflito com Margaret estava longe de terminar. Eu só não imaginava o quão fundo ela iria para me destruir. O som da chave girando na porta já não me trazia mais conforto. Eu sabia que Tony estava prestes a entrar, mas em vez de me sentir segura, sentia o estômago revirar com uma mistura de ansiedade e exaustão. Suas chegadas haviam se tornado pesadas, como se ele carregasse o peso de um segredo que não tinha coragem de me contar. E naquela noite, quando ele entrou, percebi imediatamente que algo estava muito errado. Tony estava diferente. Ele não olhou para mim, nem sequer fez o gesto habitual de me cumprimentar com um beijo. Em vez disso, foi direto para a sala de jantar, sem dizer uma palavra. Eu o segui, tentando esconder o nervosismo que já me dominava. Ele se sentou à mesa com um envelope na mão, algo que ele apertava como se fosse a última coisa que seguraria. Seu olhar era distante, perdido, e eu soube, naquele instante, que o que quer que ele estivesse prestes a dizer iria mudar tudo. Lívia, eu. Ele começou, a voz vacilando. Sentei-me em frente a ele, esperando, com o coração acelerado. Eu acho que precisamos conversar. Meu corpo ficou tenso, e cada parte de mim queria interromper, gritar, fazer perguntas. Mas eu esperei. Ele precisava continuar. Eu pedi o divórcio. Aquelas 3 palavras me atingiram como um golpe no peito. Fiquei em silêncio pálida, tentando processar o que ele acabara de dizer. Ele pediu o divórcio. A palavra ecoou na minha mente, sem que eu conseguisse entender de onde isso tinha vindo. Claro, nosso casamento estava longe de ser perfeito, mas eu não imaginava que ele chegaria a esse ponto tão rápido, sem qualquer tentativa de reconciliação. Eu olhei para Tony, esperando que ele explicasse. Esperando que dissesse que era só mal-entendido. O quê? Foi tudo que consegui sussurrar, minha voz mal saindo da garganta. Ele suspirou, como se estivesse carregando um fardo insuportável. Eu não sei mais o que fazer, Lívia. Estamos brigando o tempo todo. Minha mãe, ela... Ah, claro. Interrompi, com uma risada amarga escapando dos meus lábios. Sua mãe. Ela está por trás disso, não está? Minhas palavras estavam carregadas de raiva, mas havia também uma dor latente, uma dor de quem sabia que estava perdendo. Isso é tudo que ela sempre quis, Tony. Desde o começo, ela tentou acabar com a gente. E agora você está exatamente onde ela quer. Ele olhou para mim com uma expressão de culpa que só reforçava o que eu já sabia. Margaret estava vencendo. Ela tinha conseguido. E Tony, o homem que eu amava, estava se deixando manipular como uma marionete nas mãos dela. Não é só por causa dela, Lívia. Ele disse, mas sua voz era fraca, sem convicção. Eu sinto que a gente está desconectado. Nós não somos mais os mesmos. Eu não sou mais o mesmo. Claro que não é. Respondi, tentando manter a voz estável. Você deixou sua mãe se enfiar entre nós. Ela foi te moldando, te manipulando, e agora você acha que essa decisão é sua? Mas ela não é, Tony. É dela. Ela baixou a cabeça, esfregando as mãos no rosto como se quisesse se livrar da culpa, mas eu sabia que não seria tão fácil. E eu, sentada ali, ainda em choque, não sabia se sentia raiva ou tristeza. Talvez fosse um misto dos dois. Eu me levantei devagar, sem conseguir encarar mais aquele olhar vazio que ele me lançava. Você já decidiu? Perguntei, minhas palavras soando mais calmas do que eu sentia. Por dentro, eu estava em pedaços. Tony balançou a cabeça, assentindo, sem me encarar. Sim. Eu acho que é o melhor para nós dois. O melhor para nós dois.
Repeti a frase, sentindo o gosto amargo que ela deixava na minha boca. Eu sabia que não era o melhor para mim. Eu sabia que, no fundo, ele estava tomando essa decisão para agradar a mãe, para tirar o peso das críticas dela dos ombros dele. Mas ele não admitiria isso. Nem para mim, nem para ele mesmo. Antes de sair da sala, parei na porta, com o olhar fixo no chão. E você realmente acha que é o melhor para mim, Tony? Silêncio. Um silêncio que gritava mais alto do que qualquer resposta que ele pudesse me dar. Eu esperei por uma resposta que nunca veio e subi as escadas, sentindo cada passo pesar como uma pedra. Naquela noite, deitada na cama, não consegui chorar. Minha mente estava turva, tentando entender o que viria a seguir. Eu estava prestes a perder o homem com quem sonhei passar a vida, mas, estranhamente, o alívio começava a se insinuar. Margaret tinha vencido, sim. Mas talvez eu estivesse me libertando de uma batalha que nunca deveria ter lutado. Talvez eu estivesse finalmente abrindo os olhos para o fato de que Tony nunca foi o homem que eu pensei que ele fosse. Ele era o filho de Margaret, sempre seria. E, de algum modo, eu começava a aceitar que talvez isso não fosse tão ruim quanto eu temia. Mas, enquanto o cansaço finalmente me dominava, uma pergunta persistia. O que estava realmente por trás disso tudo? Havia algo mais? Uma sombra de dúvida rastejava pela minha mente. Algo estava errado, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, descobriria o que era. Os dias que se seguiram ao anúncio do divórcio passaram como um borrão. A casa, antes um lugar de refúgio, agora parecia um campo de batalha silencioso. Tony e eu mal trocávamos palavras. Ele continuava agindo como se estivesse resignado, evitando confrontos e fugindo de qualquer chance de reconciliação. Eu, por outro lado, estava absorvendo tudo. Tentava processar o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim não se conformava com a facilidade com que ele estava abandonando tudo. Não era apenas o fim do nosso casamento, era a maneira como tudo havia se desenrolado, rápida e veemente. Havia algo que não estava fazendo sentido, e a sombra daquela dúvida que me assombrava desde a noite em que ele apareceu com os papéis de divórcio crescia. Foi então que as coisas começaram a se encaixar. Eu estava no escritório, distraída, quando recebi uma mensagem de Paula, uma velha amiga que também era advogada e já havia me ajudado com questões legais no passado. Ela soubera da minha situação e estava preocupada. Precisamos conversar, dizia a mensagem, e havia um tom de urgência que não pude ignorar. Aceitei o convite, e algumas horas depois estávamos sentadas em um café perto do centro da cidade. Paula olhou para mim com uma expressão grave, segurando uma pasta entre as mãos. Eu sabia que o que ela tinha para me dizer não seria fácil de ouvir. Lívia, antes de qualquer coisa, eu sinto muito que esteja passando por isso. Ela começou, sua voz cheia de empatia. Mas enquanto eu analisava o acordo de divórcio que Tony te enviou, encontrei algumas coisas preocupantes. Meu coração disparou. Preocupantes como? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas já sentindo o aperto no peito. Paula abriu a pasta e colocou alguns documentos à minha frente. Eles estão tentando te enganar, Lívia. Tony e Margaret. Eles esconderam ativos financeiros importantes que deveriam fazer parte do acordo de divórcio. Eu pisquei, atordoada. Ok. A palavra saiu mais como um sussurro. Eu folhei os papéis, mas as palavras e números dançavam na minha frente, difíceis de absorver. Paula continuou. Eles têm várias contas em nome de Tony que nunca foram mencionadas. Investimentos, propriedades que você nem sabia que existiam. Tudo cuidadosamente escondido para garantir que você não receba nada ou quase nada no divórcio. Meu sangue gelou. A ficha caiu como um peso esmagador. Não era só o fim de um casamento, era uma armadilha. Margaret e Tony tinham planejado isso. A cada detalhe que Paula explicava, a imagem de Margaret, sentada em nossa sala com aquele sorriso condescendente, ficava mais nítida na minha mente. Ela queria garantir que eu saísse não apenas emocionalmente destruída, mas financeiramente arruinada.
Eu sabia que ela queria me destruir. Murmurei, minha voz cheia de incredulidade. Mas isso é criminoso. Paula assentiu. Sim, e você tem direito a uma parte disso. Não podemos deixar que eles consigam o que querem. Ela fez uma pausa antes de continuar. Lívia, o que eles fizeram é fraude. Se levarmos isso ao tribunal, você não só pode receber o que é seu por direito, mas eles podem enfrentar sérias consequências. Eu me recostei na cadeira, tentando absorver tudo. Uma parte de mim estava furiosa, tomada pela traição. Outra parte, mais fria e racional, começou a pensar em como usar aquilo a meu favor. Eu havia sido manipulada por tanto tempo que quase esqueci que também podia lutar. Eu quero ir até o fim com isso. Declarei, olhando diretamente para Paula. Não vou deixar que eles tirem tudo de mim. Ela sentiu um olhar determinado em seu rosto. Vamos fazer isso da maneira certa? Vamos expor tudo. Os dias seguintes foram intensos. Com Paula ao meu lado, começamos a reunir todas as provas. A cada documento encontrado, a cada movimentação financeira suspeita que descobríamos, minha raiva aumentava. Era óbvio que Tony não tinha agido sozinho. Margaret tinha suas mãos sujas em tudo. Ela havia planejado esse divórcio como uma operação cirúrgica, meticulosa e cruel. E Tony, fraco como sempre, havia seguido o plano. Durante esse tempo, Margaret continuava aparecendo em nossa casa, como se nada tivesse acontecido. Ela trazia suas mesmas críticas e olhares de superioridade, enquanto eu me segurava para não confrontá-la ali mesmo. Mas eu sabia que minha vingança viria. Eu queria que ela acreditasse que estava ganhando, que ela havia me esmagado. Só então eu poderia mostrar a ela o quão errada estava. Foi numa manhã fria de quarta-feira, cerca de 2 semanas após minha conversa com Paula, que recebi uma ligação de Tony. O telefone tocou, e ao ver seu nome no visor, senti um nó se formar no meu estômago. Atendi, tentando manter a calma. Lívia. Ele começou, a voz tensa. Precisamos resolver as coisas logo. Minha mãe acha que é melhor fecharmos o acordo quanto antes. É claro que ela acha, pensei, tentando não deixar a raiva transparecer. Eu já passei tudo para minha advogada, Tony. Respondi, com um tom mais frio do que eu pretendia. Você deveria fazer o mesmo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Olha, eu só quero que isso acabe bem para todo mundo. Não precisamos complicar as coisas. E amargamente, sem conseguir evitar. Complicar. Tony, sua mãe te ensinou bem, mas não se preocupe, vou descomplicar as coisas. Bom, pelo menos para mim, agora vocês eu já não sei. Te vejo no tribunal. Tony ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, senti que ele não sabia o que dizer. A verdade estava começando a aflorar, e eu sabia que isso perturbava. Mas não o suficiente para parar o que estava acontecendo. Desliguei o telefone, sentindo uma nova onda de determinação. Eles estavam tentando me destruir, mas agora eu tinha as cartas na mão. Eu estava pronta para lutar, e dessa vez não era mais uma questão de salvar o casamento. Era uma questão de justiça. Eu iria desmascará-los, e Margaret finalmente entenderia que eu não era a mulher frágil que ela pensava que poderia esmagar. O tribunal seria o palco final dessa batalha. E eu estava pronta. Você tem toda a razão. Deixei de incluir a frase que você pediu e não esclareci o papel de Tony e suas consequências adequadamente. Vamos ajustar o capítulo final para refletir o que você solicitou, incluindo a fala crucial da sogra e explicando o destino de Tony. Vou reescrever o capítulo de forma mais clara, com os pontos que você destacou. O tribunal estava lotado naquela manhã, e a tensão no ar era quase sufocante. Eu entrei com a cabeça erguida, Paula ao meu lado, segurando a pilha de documentos que iriam desmoronar o castelo de mentiras que Margaret e Tony haviam construído. Minha respiração estava controlada, mas o coração batia com força. O confronto final estava à minha frente, e eu sabia que tudo mudaria depois de hoje.
Ao me sentar, vi Margaret à distância, com seu costumeiro olhar altivo. Ela me lançou um sorriso que era mais uma ameaça disfarçada. Tony estava ao seu lado, pálido e nervoso. Ele parecia outra pessoa, alguém que eu mal reconhecia. Sua fraqueza estava estampada em cada gesto, e eu percebia que ele estava envergonhado, mas ainda assim cúmplice. Ele sabia o que estava por vir. O juiz iniciou o julgamento e os advogados começaram a falar. As acusações eram claras. Tony e Margaret haviam escondido ativos financeiros, tentando me deixar sem nada após o divórcio. Paula, minha advogada, apresentou as provas uma a uma. Era quase doloroso assistir enquanto a verdade emergia. A expressão de Margaret não mudou. Ela ainda acreditava que sairia por cima. Quando chegou a vez de Margaret falar, ela se levantou com toda a sua pose autoritária. Seu olhar me perfurava. Lívia sempre foi inadequada para meu filho. Ela começou, com uma voz fria. Eu tentei salvar Tony deste casamento. E mesmo agora, ela acha que pode sair daqui com alguma coisa. Ela fez uma pausa, virando-se diretamente para mim, com aquele sorriso vitorioso nos lábios. Você vai perder. E quando perder, vou tirar cada último centavo de você? O silêncio na sala foi como um golpe. Eu sabia que essa era a verdadeira Margaret, sem máscaras. Ela não estava apenas tentando me derrotar no tribunal. Ela queria me destruir completamente, em todos os níveis possíveis. Mas então chegou a minha vez. Paula apresentou as últimas provas, incluindo a documentação que mostrava que Margaret não apenas tinha escondido os bens, mas também forjado assinaturas e manipulado contas em nome de Tony. Eu olhei para ele naquele momento, esperando ver alguma reação. Ele manteve o olhar fixo no chão, incapaz de me encarar. Ele sabia que estava envolvido, mas era como se estivesse à mercê da própria mãe até o fim. Senhor juiz, disse Paula, a voz firme, esses documentos provam, sem sombra de dúvida, que a ré, Margaret Vasconcelos, não apenas fraudou os bens do casal, mas também cometeu crimes de falsificação e ocultação de patrimônio, em comunhão com seu filho, Tony. O juiz se voltou para Margaret e Tony, seu olhar pesado. As provas apresentadas são contundentes. Margaret Vasconcelos, você é culpada de fraude e falsificação. E Tony Vasconcelos, embora acredite que tenha sido influenciado por sua mãe, você também é responsável por esconder ativos e será penalizado por isso. Tony finalmente levantou o olhar. A expressão dele era de desespero, uma mistura de arrependimento e impotência. Eu senti uma pontada de tristeza ao ver no que ele havia se tornado. Mas não havia mais espaço para piedade. Ele fez sua escolha. Margaret começou a falar, tentando se justificar. Eu fiz isso para proteger meu filho. Ela nunca foi boa o suficiente. Sua voz começou a falhar. O juiz, no entanto, não estava mais disposto a ouvir. Basta. Ele disse com autoridade. Então, algo que eu jamais esquecerei aconteceu. Margaret, aquela mulher que sempre me tratou como inferior, começou a chorar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela quando os oficiais de justiça se aproximaram. Sinto muito. Eu não queria. Ela soluçou, desesperada, enquanto os policiais colocavam as algemas em seus pulsos. Sua máscara havia caído. E, naquele momento, não restava mais nada da mulher que tanto me aterrorizou durante meu casamento. Tony, por sua vez, não foi preso, mas foi condenado a pagar uma grande indenização por sua cumplicidade na ocultação de bens. Ele perderia boa parte do que tentou esconder e sairia desse processo mais pobre, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Ele me procurou uma última vez, quando todos estavam deixando o tribunal. Lívia, eu sinto muito. Eu não sabia que chegaria a esse ponto. Suas palavras eram vazias, e eu percebi que, mesmo agora, ele ainda era o garoto inseguro que se escondia atrás da mãe. Eu apenas encarei por alguns segundos e disse, com uma calma que eu nem sabia que possuía, Tony, o que você sente agora não importa mais. Espero que você consiga encontrar seu caminho, mas não me procure de novo.
E saí, sem olhar para trás. Com Margaret condenada e Tony responsabilizado, o tribunal garantiu que eu recebesse minha parte dos bens. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no controle da minha vida. Eu me mudei para um novo apartamento, simples, mas confortável, e comecei a redescobrir a mulher que eu havia perdido durante aqueles anos de manipulação e abuso. Agora, quando penso em Margaret, não há mais medo ou ressentimento. Ela era uma mulher dominada pelo controle, mas no final, o controle foi o que a destruiu. Tony. Ele ainda está na cidade, mas nossas vidas seguiram caminhos diferentes. Ele nunca foi o homem que eu precisava, e finalmente eu entendi isso. Eu ri naquele tribunal, sim. Não por vingança, mas por libertação. Margaret riu primeiro, acreditando que havia vencido. Mas, no fim, fui eu quem ri por último, porque agora sou livre. E essa, para mim, foi a vitória mais doce de todas. Meses se passaram desde o julgamento. Minha vida havia finalmente retomado um rumo de paz e liberdade que eu jamais havia imaginado enquanto estava presa naquele casamento. Os dias eram mais leves, e as noites, finalmente silenciosas, sem o peso constante de Tony e Margaret. Eu estava reconstruindo tudo, começando pelos pequenos prazeres que havia deixado de lado, café na varanda ao amanhecer, livros que não tinha tempo de ler e a tranquilidade de uma casa que era inteiramente minha. Mas então, em uma manhã qualquer, quando o sol já se derramava suavemente pela janela do meu novo apartamento, o inesperado aconteceu. Uma batida hesitante na porta. Abri, sem pensar muito, e lá estava ele. Tony. Ele parecia diferente. Mais magro, mais envelhecido, como se o tempo tivesse sido mais cruel com ele do que com o resto de nós. Suas roupas estavam amassadas, como se ele tivesse vindo às pressas, e seus olhos carregavam um peso que me fez lembrar de todas as promessas quebradas. Por um instante, o passado voltou à tona, mas logo me recompus. Lívia. Ele disse, a voz falhando, como se tivesse ensaiado aquelas palavras inúmeras vezes antes de conseguir pronunciar. Eu precisava te ver. Precisava falar com você. Cruzei os braços, bloqueando a porta parcialmente com o corpo. Não o convidei para entrar. O que você quer, Tony? Ele deu um passo à frente, como se tentasse se aproximar, mas parou ao ver que eu não me movi. Eu sinto muito. Por tudo. Eu sei que errei. Sei que deixei minha mãe nos destruir, e eu não fiz nada para impedir. Eu fui fraco. Deixei ela controlar tudo. Mas, por favor, Lívia, eu sinto tanto a sua falta. A dor em seus olhos era evidente. Era como se ele estivesse despedaçado por dentro, e por um breve momento eu senti pena. Mas também sabia que aquela cena, aquele Tony arrependido, não era o suficiente para pagar o que ele havia permitido que acontecesse. Tony, comecei, mantendo minha voz firme. Você não veio até aqui porque sente a minha falta. Você veio porque está sozinho agora. Sua mãe te controlou a vida inteira, e você permitiu que isso destruísse tudo ao seu redor. E quando finalmente teve a chance de escolher entre ela e nós, você escolheu ela. Ele balançou a cabeça, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu sei que não posso mudar o que fiz. Mas eu não consigo viver assim, sem você. Eu não sabia o quanto você significava para mim até te perder. As palavras eram desesperadas, e pela primeira vez, Tony parecia estar encarando a realidade de suas escolhas. Ele sempre foi fraco, sempre se escondeu atrás de Margaret, e agora que ela não estava mais presente para ditar o caminho, ele se via perdido, afundando em um vazio que ele mesmo ajudou a criar. Eu não posso voltar, Tony. Respondi, sentindo uma calma que me surpreendeu. Eu já segui em frente. Não foi fácil, mas aprendi a viver sem você. Não há mais espaço para nós dois na minha vida. Ele caiu de joelhos na minha porta, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Por favor, Lívia, me dê mais uma chance. Eu sei que é tarde, mas eu preciso de você. Eu amo você.
Aquelas palavras, que tanto esperei ouvir durante anos de dor e negligência, agora não significavam mais nada. Eram apenas ecos de um passado que eu já havia deixado para trás. Eu não sentia mais amor por Tony. Sentia apenas uma tristeza pela vida que ele escolheu viver, pela falta de coragem que o levou a perder tudo. Tony, por favor. Suspirei, tentando ser o mais gentil possível. O amor que tínhamos acabou. Não porque eu não tentei, mas porque você destruiu ele com suas escolhas. Eu perdoei, sim, mas não posso esquecer. E o perdão não é uma porta de volta. Ele soluçou, impotente, ainda ajoelhado. Eu poderia ter sentido satisfação ao vê-lo assim, destruído, mas não sentia. Em vez disso, senti compaixão, mas também alívio por saber que já era tarde demais. Eu me abaixei, colocando uma mão suave no ombro dele. Eu espero que você encontre seu caminho, Tony. Mas esse caminho não vai me levar de volta para você. Levantei-me e fechei a porta, deixando o passado para trás de uma vez por todas. Aquele era o fim definitivo do meu passado. Eu estava livre, pronta para continuar minha vida, longe daqueles que me fizeram chorar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!